senhor José Lima de Menezes, mestre em Direito, bacharel em Ciências Contábeis, professor de Direito Tributário da Universidade Estadual de Feira de Santana e auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado. Em pauta, a reforma tributária que nós estamos acompanhando. Já foi votada, a primeira votação aí na Câmara Federal, tem o Senado, muito disse-me-disse, mas para a gente entender aqui com o especialista, o senhor José Lima de Menezes, que fala agora o que é realmente essa reforma tributária. Bem-vindo ao Levante a Voz, professor José Lima. Bom dia, Luiz, bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade, eu estou à disposição de vocês. De que forma essa reforma que estamos acompanhando vai impactar no nosso dia a dia, principalmente das pessoas mais carentes? Eu pergunto, de forma positiva ou negativa, ela vai fazer diferença no nosso dia a dia, professor? Luiz, é difícil dizer se essa reforma vai impactar de forma positiva ou negativa. O que se pode dizer é que haverá impactos. Algumas pessoas pagarão mais, outras pessoas pagarão menos. Agora, a intensidade desse impacto só se vai saber depois que, tendo a emenda constitucional promulgada, vierem as leis complementares tratando das alíquotas dos novos tributos que estão sendo instituídos. O que se quer dessa reforma, de um modo geral, é, primeiro, a simplificação do sistema tributário, que é extremamente complexo e, portanto, gerador de insegurança jurídica e de elevados custos de conformidade. Em segundo lugar, a promoção de justiça fiscal, porquanto o atual sistema é injusto com as pessoas mais pobres, que terminam pagando proporcionalmente mais imposto sobre o que consomem do que aquelas pessoas mais bem aquinhoadas. Mas então, muita coisa ainda tem para rolar. Para rolar, né? E eu observo nessas discussões, professor, de que o que se fala é que os menos favorecidos, os mais pobres, serão mais penalizados. Mas diante dos estudos, diante do que o senhor coloca aqui no Levante a Voz, não é bem assim. Os menos favorecidos serão mais favorecidos com esta reforma. Os menos favorecidos gastam mais da sua renda com o consumo de bens e serviços necessários à manutenção da vida. Esses, pela proposta aprovada na Câmara, poderão ter um chamado cashback, o que significa que poderão ter a devolução dos impostos que pagarem durante o ano sobre o consumo desses bens e serviços. A reforma também propõe uma cesta nacional básica que estaria com redução de 100% da alíquota de referência do imposto sobre bens e serviços. Isso é o que se tem como positivo para as classes menos favorecidas. Pelo que nós estamos acompanhando, essa gritaria em todo o território nacional, de governadores, de políticos, de vários setores, de um modo em geral. É claro que recebeu a primeira votação na Câmara Federal. O senhor acredita que teremos um lobby muito grande aí para que não aconteça nas formas que estamos sendo propostas agora, ou há espaço para melhoria realmente? Eu acredito que o Senado deverá promover modificações muito intensas, eu diria até, na proposta que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Por quê? Com esta proposta, os estados vão perder muito em termos de competência tributária. A competência tributária é o poder de legislar, obrigando os cidadãos a pagarem tributos. Com essa proposta, os estados e municípios terão sua competência
resumida à fixação de alíquotas. E dentro de critérios gerais já estabelecidos em lei complementar, a partir de uma alíquota referencial. O campo de atuação dos estados e municípios legislando sobre o tributo vai ficar extremamente reduzido. Por outro lado, entrando a reforma em vigor, os estados mais produtores, mais exportadores de bens e serviços, tendem a perder a arrecadação, porque o tributo sobre bens e serviços vai ser cobrado no destino. Então vai haver uma grande discussão em termos de mecanismos de compensação para os estados que perderão a arrecadação. Isso vai ser uma briga muito forte no Senado. Agora, à medida que no Senado, cada estado tem igual representação. Agora, à medida que o estado perde esta arrecadação, e aí a minha preocupação, eu gostaria que você explicasse melhor, à medida que o estado perde, todos nós, contribuintes, não perdemos também? Não seremos penalizados? É de se esperar que a equipe técnica que assessora os parlamentares tenha a responsabilidade e a competência de calcular alíquotas tais que permitam a manutenção, pelo menos no primeiro momento, dos níveis atuais de arrecadação e uma elevação dos níveis de arrecadação, que é muito certa, porque vai se ampliar a base de incidência. A base de incidência do imposto sobre bens e serviços é bem mais ampla do que a base de incidência do atual ICMS. Então a tendência é que haja mais arrecadação, embora as pessoas não tenham que pagar tão mais. Nós estamos conversando com o professor, auditor do Estado, advogado, professor José Lima, falando sobre essa reforma tributária que estamos acompanhando na Câmara Federal, que vai para o Senado. A gente sabe que mexe com muita coisa e não é, essa aprovação não será aplicada de imediato. Podemos dizer que é uma reforma, não é o que nós queremos, mas é o que temos para hoje? Exatamente. Não é o que nós queremos e precisamos, é apenas o que temos para hoje. Porque em termos de simplificação, qual é a grande simplificação que ela traz? Ao invés de termos 26 estados, mais um Distrito Federal legislando sobre ICMS, ao invés de termos 5.568 municípios legislando sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, nós vamos ter apenas um comitê gestor nacional emitindo um regulamento do imposto sobre bens e serviços. Contudo, essa simplificação não atende às necessidades. Não atende porque haverá as exceções a serem consideradas. Não atende porque surgirão novas interpretações que gerarão novas demandas judiciais e até administrativas. Eu digo assim, os contadores e os advogados tributaristas, assim como o pessoal do fisco, terá muito que estudar daqui para frente, porque muita coisa que já está pacificada pela jurisprudência administrativa ou judicial vai ter que ser, e necessariamente será, rediscutida. Quando, se aprovado, nós receberemos esses benefícios ou malefícios para alguns que entendem assim? Nós vamos sentir isso a médio e longo prazo, porque haverá um período de transição de pelo menos 10 anos
em que nós vamos conviver com o atual sistema tributário e com o novo sistema proposto. Porque o que se tem em mente é de que, a partir de 2027, haja uma alíquota do imposto sobre bens e serviços com uma diminuição das alíquotas do ICMS. No ano seguinte, aumenta-se a alíquota do imposto sobre bens e serviços com nova redução da alíquota do ICMS. Até que no final, em 2037, se a memória não me trai, o ICMS seja totalmente extinto e fique em vigor apenas no seu lugar, e no lugar do imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre bens e serviços. Professor... Então, isso vai ser a médio e longo prazo. A médio e longo prazo, né? Professor, nós queremos agradecer aqui a sua contribuição, a sua participação no nosso programa. É um assunto que a gente vai continuar discutindo para que todos